Aqui estamos nós para mais uma edição do nosso programa Espaço Inspiração. Queremos desde já agradecer aí a todos os nossos internautas, os nossos amigos, colaboradores, parceiros, que nos assistem todas as quintas-feiras a nossa live Espaço Inspiração. Eu sou José Reginaldo, diretor da Espaço Solução, e hoje estamos aqui com dois convidados especiais que daqui a pouco vão se apresentar, falar um pouquinho da sua história, da sua formação, falar do seu currículo, e daqui a pouco eles já se apresentam. A Espaço Solução é uma empresa de contabilidade e gestão, e está no mercado há 20 anos. Nesse ano de 2020, completamos 20 anos. E, como presente, nós recebemos a conquista da ISO 9001. Então, somos a primeira empresa aqui da região, pioneiros aqui, empresa de contabilidade, a conquistar o selo ISO 9001, e agradecemos muito os nossos colaboradores, né, pela dedicação em conseguir esse prêmio. E Espaço Inspiração surgiu exatamente para levar inspiração às pessoas, para trazermos assuntos não só relacionados a negócios, não só relacionados à gestão, relacionados a como sobreviver, né, financeiramente nessa pandemia, mas também como a gente levar inspiração para as pessoas. Inspiração de vida, falar um pouco aí das situações da vida cotidiana de cada um e de assuntos importantes aí do nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar, né, debater um pouco sobre o Setembro Amarelo. Por isso, temos duas pessoas aqui especiais que vão compartilhar um pouco dessa experiência de vida conosco. Como vai, Dimas? Seja bem-vindo. Como vai, doutora Larissa? Seja bem-vinda. Então, eu já começo pedindo para que o Dimas, ele faça, então, um pouco aí a sua trajetória, fala um pouco aí da sua trajetória, da sua formação, da sua origem, né, e o que está fazendo hoje da sua atividade. E, na sequência, a doutora Larissa também, falar aí da sua trajetória, né, da sua experiência profissional e qual a atuação hoje profissional. Bem-vindo, Dimas. Olá, José. Tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado pelo Espaço Solução por essa oportunidade de tratar do Setembro Amarelo. Olá, Larissa, bom te rever de novo aqui. Bom, falar um pouquinho de mim. Eu sou morador de Barueri a vida inteira, né? Tenho 36 anos. A minha formação é em arte educadora, minha primeira formação. Tenho outra formação também em mídias digitais. Então, sempre trabalhei na área da educação, na cidade de Barueri já há 15 anos, né? Como professor e hoje como gestor também de tecnologia numa equipe na Secretaria de Educação de Barueri. E eu costumo dizer que o meu trabalho sempre foi voltado à juventude da cidade, né? Então, desde da minha origem, né, trabalho também nas comunidades católicas da cidade, desde pequeno, desde jovem também, tive próximo da juventude da cidade, dos projetos da juventude, como professor educador, tanto a Secretaria de Cultura quanto a Secretaria de Educação. Eu trabalhei com os jovens em aulas, em projetos desenvolvidos dentro e fora das escolas, né, em projetos de cinema e artes, teatro também na Secretaria de Cultura, e posteriormente eu trabalhei com publicidade e propaganda, com mídias digitais, que é uma formação secundária que eu tenho, que eu ainda exerço também aqui na cidade. E hoje, especificamente, eu trabalho na Secretaria de Educação, no departamento de TI em Barueri, e a gente desenvolve um projeto bem legal aqui, que é o projeto Google for Education. Então, nós aqui em Barueri somos uma cidade pioneira no mundo, para se dizer, porque nós temos uma rede Google em mais de 50 escolas aqui da cidade. Então, dentre várias escolas no mundo que trabalham o projeto Google for Education, a gente é uma das únicas no mundo que trabalha o projeto numa cidade inteira, né? Então foi um desafio, nós não tínhamos nem cases, né, para ser algo ali que nos mostrasse o caminho, então nós fomos trilhando o caminho aqui em Barueri de levar a infraestrutura de internet para todas as escolas, levar Chromebooks para todas as escolas, para que os alunos tivessem acesso a esse projeto, e hoje a gente atende a 55 escolas de ensino fundamental em Barueri, com o projeto Google for Education, com todos os professores recebendo formação, e a gente faz esse atendimento diário, na verdade, aos professores e aos alunos, ainda mais agora nesse ano de pandemia que estamos de home office,
que foi possível ainda mais, né? Como nós começamos esse projeto no passado, quando veio a pandemia esse ano, nós já estávamos preparados, todos com infraestrutura de Chromebooks em casa, com os alunos já entendendo esse sistema híbrido de ensino, que é parte presencial e parte também na internet. E é esse o trabalho que a gente vem fazendo em Barueri hoje. Queria agradecer esse espaço para falar também da nossa secretária Flávia Moreno, do nosso coordenador Ricardo, que proporcionaram esse projeto para Barueri, e é nesse projeto pioneiro que eu estou trabalhando em Barueri hoje. Maravilha, muito bom. Daqui a pouco a gente volta aí nesse assunto aí, né, da tecnologia aí e do Google fora do queixo, é isso? O Google for Education é a parte do Google que eles desenvolveram voltado para a educação, tanto as ferramentas quanto os conteúdos que são desenvolvidos, que é voltado realmente para a educação. Bacana. Então já já a gente fala mais desse assunto aí. Doutora Larissa, por favor, então agora um pouco da sua trajetória e a sua experiência. Vamos tentar resumir a ópera, né? A minha primeira formação foi em administração, então trabalhei durante muitos anos no mundo corporativo e eu sempre fiquei muito inconformada com quanto as pessoas às vezes se sentiam tão infelizes no ambiente de trabalho. Então, trabalhei na área da qualidade, né, com auditoria de ISO, trabalhei com projetos, trabalhei com processos, e aí fui trabalhar com recursos humanos, e ali foi surgindo esse interesse de começar a olhar melhor para as pessoas e por que algumas delas se sentiam tão infelizes nas empresas. E aí eu fui fazer psicologia, me apaixonei, me encantei e comecei a entender que tinha muito mais campo de trabalho. Atualmente eu trabalho no meu consultório aqui particular em Osasco e eu também trabalho no Hospital das Clínicas de São Paulo com a terapia assistida por cães. Então eu tenho 2 cães terapeutas que trabalham comigo e a gente faz atendimento em várias enfermarias lá do Hospital das Clínicas, com a TAC, que é uma ONG. Então, eu trabalho com eles lá no Instituto do Câncer, trabalho com eles no Instituto Central, a gente trabalha no Instituto de Psiquiatria, enfermaria de cuidados paliativos, transtornos alimentares e por aí vai. Mas, essencialmente, o meu trabalho é cuidar de pessoas, mais do que tratar doenças ou conter crises. Eu gosto muito desse trabalho de informação, de educação, para que as crises não cheguem. Então, acho que é muito importante esse espaço que a tua empresa está ofertando, Reginaldo, tanto para os teus colaboradores quanto para as pessoas que forem assistir, porque ter informação é ter saúde, é ter acesso à saúde. Então, fico muito feliz de poder estar aqui e acho que, resumindo a ópera, esse é o meu trabalho hoje. E com a temática do suicídio, eu trabalho desde a minha formação e, aliás, desde a minha atuação em recursos humanos, pois não é incomum a gente saber de algum caso de alguém dentro da empresa, ou que teve um familiar, ou um vizinho, ou alguém próximo que tentou ou acabou cometendo suicídio. Então, todo mundo, quando envolve essa temática, precisa ser cuidado. Acho que é isso. Maravilha. Bacana. Bom, daqui a pouco a gente volta sobre alguns assuntos aqui também interessantes aqui, que a senhora citou, né? E principalmente aí sobre essa questão da cães terapia, é isso? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Isso. Agora, o Dimas e a doutora Larissa, né? Vocês podem aí também alternarem aí. Como é que surgiu essa situação do Setembro Amarelo? Como eu disse, né, nós aqui da Espaço Solução, nós somos apoiadores do Outubro Rosa, inclusive nós somos apoiadores até com a Corrida Outubro Rosa aqui de Carapicuíba. Nós tivemos já 3 edições da corrida, com mais de 1.000 pessoas inscritas, né, para levar essa causa. Então é uma corrida sem fins lucrativos, é mais para a conscientização mesmo, né,
do tratamento, enfim, da saúde, a corrida e saúde tem tudo a ver. Então, nós somos apoiadores também do Novembro Azul, né, enfeitando escritórios e mandando mensagens e informações. E aí a gente também vem se deparando aí há algum tempo com o Setembro Amarelo. Então, o que fazer, né, com o Setembro Amarelo? Na verdade, o que é? Como surgiu? Então, eu gostaria agora que vocês colocassem aí como surgiu aí um pouco a história desse Setembro Amarelo e aí como vão trabalhando aí em Barueri e também em outras cidades aí essa questão aí. O Setembro Amarelo surge oficialmente em 94. O dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, e a campanha nasce em 94 com o falecimento de um jovem americano, o Mike, que a família não imaginava que ele cometeria suicídio, porque ele era aquela pessoa benquista, né, pela família e por toda a comunidade. Então, todo mundo achava que ele era um jovem que não teria problema algum, que tinha muita saúde. Quando ele comete suicídio, a comunidade e a família toda se mobiliza para tentar entender o que aconteceu. Então, se a gente pega a campanha, ela é bastante recente, a temática não. O termo suicídio nasce em 1737, mas a campanha acaba chegando no Brasil somente em 2015, oficialmente. Apesar de já terem ações isoladas e tudo mais, é bastante recente o tempo que a gente tem investido em passar informação sobre o Setembro Amarelo, e acredito que a proposta que o Dimas trouxe é uma proposta inovadora no formato e na quantidade de pessoas que a gente conseguiu alcançar e sensibilizar para essa campanha, né? Então, Reginaldo, com relação ao que a Larissa falou, esse breve histórico aí, muito legal, até para levar informação para as pessoas mesmo. O grande anseio que a gente tinha aqui nos projetos para jovem em Barueri, como a Larissa comentou na primeira fala dela, que é cuidar de pessoas, cuidar dos jovens, né? A gente até pode falar depois na questão do suicídio até para os adultos idosos, que é uma coisa alarmante também, mas em mim nasceu esse projeto por causa dos jovens, por trabalhar com jovens há muito tempo. E já conhecendo o Setembro Amarelo em outros países, as ações em outros países, vendo que era forte as ações em outros países, inclusive, e vendo que aqui pouco se falava. E a gente que trabalha próximo à juventude, tanto nas escolas quanto nas comunidades da cidade, a gente vê essa necessidade de o jovem ter um espaço para falar, ter um espaço com quem se comunicar, ter um espaço dele, né? E a gente percebia essa necessidade, a falta da participação da família na vida desse jovem moderno que a gente tem hoje, que é um jovem que está ligado nas redes sociais o tempo inteiro, que está consumindo informação, que a gente não tem controle, que ele está num mundo novo. E tudo isso a gente vai observando nos nossos dias a dia, né? Em palestras que a gente vai dar, em projetos de jovens e de artes que a gente tem, e esse anseio começou a crescer. Começamos a ver jovens, que a Larissa pode falar depois com mais detalhes, que se automutilam, né? que se machucam, né? E chegam aí, que podem chegar aí a uma idealização de suicídio. Então tudo isso foi motivando a gente aqui a encontrar alguns casos na própria rede de educação nossa, onde realmente chegou ao fim de um jovem cometer o suicídio e ninguém entender, e ninguém se mobilizar. E esse bichinho ficou na minha cabeça, como é que pode, né? Um jovem aí de 13, 14 anos, está na flor da idade, ter a idealização do suicídio e chegar a cometê-lo. E observar que a gente não se mobilizava quanto gestão pública ou quanto pessoas mesmo no nosso dia a dia e levar esse assunto para frente, né? Então, no passado, por meio da Coordenadoria da Juventude, em Barueri, a gente teve a oportunidade de ter ali nas mãos essa ferramenta e fazer alguma coisa. E diferente de só a gente atrelar isso ao marketing, que também acho importante, como a Larissa falou, no Brasil chegou somente em 2015, ou seja, algo muito recente para nós aqui, né, para o mundo já estava mobilizado, e as pessoas tinham uma visão muito errada, porque as pessoas acreditavam que falar do suicídio fazia com que as pessoas cometessem mais suicídio, e é justamente o contrário disso. Precisa se falar para se ter informação, para se poder prevenir,
a gente precisava fazer alguma coisa. E essa informação não chegava, ou quando chegava era somente uma informação corriqueira, um outdoor, uma postagem na internet, uma fitinha amarela lá, tal, que era importante para levar o nome, mas as ações realmente diretas não tinha. E aí a gente pensou em levar às escolas essa informação, fazer palestras diretamente na rede de ensino aqui em Barueri, tanto privado, tanto estadual quanto municipal. Então nós fomos nas ETECs, fomos nas FATECs, fomos em 20 escolas aqui da rede do ensino fundamental de Barueri, mas diferente de só ir lá e fazer cartaz, mobilizar, que alguns coordenadores e orientadores fizeram isso com seus alunos, mas nós também levamos profissionais. Então, por meio de amigos, que eu cheguei a Larissa também, que nós tornamos amigos também, fazemos uma corrente ali de vários profissionais que se mobilizaram voluntariamente a ir até as escolas na agenda que nós temos uma agenda onde eles tinham disponibilidade de horário e falar para alunos de 13, 14 anos sobre esse assunto. Enfim, a gente vai, para não alongar muito, qual foi a nossa surpresa numa palestra totalmente técnica, às vezes, né, da Larissa contando a história aí de como surgiu, como aconteceu, quais são as prevenções, quais são os caminhos, uma palestra informativa. Mas no final da palestra, a sensibilidade do jovem estava tão aguçada, a necessidade de ele falar com alguém era tão grande, que a gente se surpreendeu. Como havia esse espaço, como não estava sendo preenchido por ninguém, e como havia necessidade mesmo de a gente abrir um espaço de escuta, criar uma ponte com esse jovem, que é uma palavra que a Larissa fala muito que eu guardei, que é criar a ponte. E como esse jovem estava precisando realmente ser ouvido, ser informado e ter alguém ali, porque ele estava se sentindo sozinho. E aí comoveu mais a gente ainda nesse projeto, vindo que essa era a necessidade. Esse ano a gente não está com ensino presencial, mas a gente está tentando aí, como vocês estão fazendo aqui, que é um projeto que é bem interessante, de alguma forma aqui na internet levar essa informação para frente. Muito bom essa informação aí de ambos. Realmente, né, é muito recente, né, de 94 para cá, e 2015 somente, né, essa campanha está mais presente no Brasil, realmente é muito recente. E tem muito para se fazer, né? A gente fica assim assustados aqui no bairro onde eu moro. No ano passado nós tivemos, né, notícias, né, de dois jovens aqui, um adolescente, acho que 12 anos, e o outro de mais ou menos 25 anos. Então a gente fica, poxa, né, o que leva, né, a isso? Agora vocês ambos usaram a palavra idealização. Então, de repente, essa ideia ela começa a se formar na cabeça do jovem, ou do adulto, né, ou até, sei lá, do idoso. E o que faz a pessoa levar essa idealização? Depressão, bullying, maus tratos, né? Tem tudo a ver. Então, o que vocês poderiam falar aí nessa questão aí de começar a formar a ideia, baixa estima, sei lá, né? O que é isso? Como surge? Tem tudo a ver, Reginaldo, tudo o que você trouxe, depressão, qualquer forma de violência, né? Bullying, abusos em geral, maus tratos, mas quando a gente vai falar sobre a questão do suicídio, a gente vai ter o que a gente chama de 4Ds, que são o que a gente vai entender como pilares ali para a gente avaliar um possível risco do suicídio, né? Então, a gente vai ter a desesperança, que é a pessoa já não acreditar que o que ela está passando, que ela está vivendo, tem uma alternativa, que é possível sair daquela situação, seja qual for, porque eu gosto da ideia de que problema não tem medida, então não adianta a gente falar, mas é só por isso. Não, para aquela pessoa, aquele problema é o maior do mundo, porque é assim que ela enxerga, e nem sempre a gente está na posição dela para poder sentir, né? A gente não consegue dimensionar a dor que ela está sentindo, né? Então, além da desesperança, a gente vai ter o desamparo, então a gente vai percebendo que a pessoa não tem laços, não tem com quem contar. A gente vai ter o desespero,
que é um outro fator importante aí para a formação dessa ideação suicida, e o aspecto da depressão, que tanto quanto doença, como um sentimento, um entristecimento muito intenso. Esses 4 fatores é o que vão formando esta ideação que pode, com o tempo, ganhar uma estrutura, trazendo o risco do suicídio, porque todo mundo, em algum momento da vida, vai chegar ao limite e falar, ai, tô cansado, não aguento mais, tinha que ter um jeito mais fácil. Este é um sentimento muito comum para todos os seres humanos. E aí a gente recebe o apoio de alguém, a gente recebe uma ajuda dali, daqui a pouco a vida vai andando e esse sentimento vai embora. Mas, para algumas pessoas, esse sentimento, essa dor se torna tão intensa que ela acaba trazendo este sentimento para uma ideia que pode virar uma ação. E o nosso trabalho com o Setembro Amarelo é trabalhar essa pessoa ainda na ideia para trazer para ela a esperança, o amparo que ela precisa, o tratamento para a depressão, que se for o caso, e construir com elas alternativas mais saudáveis de lidar com esses problemas, de lidar com essas dores. A gente comenta, Reginaldo, que o Setembro Amarelo não é para quem, é somente para quem está com a idealização de suicídio, né? Eu acho que o Setembro Amarelo ele é justamente para nós, que estamos do lado das pessoas de repente e não estamos percebendo ou não estamos sendo mais humanos para ajudar o próximo. Então, como a Larissa comentou, várias questões aí são fundamentais para que alguém chegue à idealização do suicídio. Você mesmo comentou que no seu bairro aí 2 jovens tiraram a vida. Mas por quê? Né? Onde estavam as pessoas? Né? Onde estava a família? Onde estavam os amigos? Onde estavam as pessoas ali do lado? Então, eu acho que justamente o Setembro Amarelo ele vem para colocar o tema na sociedade, para levar reflexão, mas não para a gente enxergar somente a pessoa que está passando por esse problema como um problema, né, da sociedade e tal, e tentar arranjar soluções que também são importantes, mostrar os caminhos que são importantes. Mas a gente também se olhar como ser humano, se olhar como sociedade, se olhar como família e tentar entender aonde a gente pode ajudar, né, aonde a gente pode criar essas pontes, esses caminhos. Por exemplo, o jovem a gente percebe que ele precisa de uma orientação, ele precisa falar, ele precisa de alguém que possa ouvi-lo por um tempo, ele precisa ter confiança em alguém, ele não está encontrando isso, né? Aonde que está essas pessoas? A gente percebe que o idoso é deixado sozinho, né? Depois de uma vida inteira, ele não se sente mais útil para nada, não tem mais as pessoas próximas, e ele prefere, em vez de prolongar a vida que ele poderia prolongar ali, num tempo que ele está aposentado, tendo tempo para fazer as coisas, ele não vê sentido mais na vida porque as pessoas não estão mais próximas dele, não se sente útil como um trabalhador e acaba tirando a própria vida. Então, acho que o Setembro Amarelo, tanto a gente apontar os sinais, que acho que a Larissa pode falar depois sobre isso com mais detalhes, a gente apontar os sinais das pessoas que estão ao nosso lado, falar também do quais são os caminhos corretos para ajudar essas pessoas, mas apontar a seta para nós, como sociedade, para nós como seres humanos, que talvez estamos ficando cada vez menos sensíveis a isso, né? Cada vez mais preocupados só com a gente, ou só com as pessoas que estão muito mais próximas da gente, e não preocupadas com o todo, com o restante, com as pessoas ao nosso lado. Às vezes não enxergando, né, nessa vida corrida, nessa vida tecnológica que a gente tem hoje, mas essa volta para o sensível, essa volta para o olhar mais humano, para o ser humano, que de repente esses 2 jovens da sua comunidade, alguém que pudesse ter conversado com ele, alguém que pudesse ter apenas ouvido esses jovens, talvez, já seria um pequeno caminho para eles não chegarem a perder a própria vida. Então está faltando essa ponte, esse diálogo entre os seres humanos, essa prontidão em ajudar o próximo, sabe? É muito, muito importante, né? Isso que a doutora Larissa falou aqui dos 4 Ds e essa situação também que você colocou aqui,
Aliás, você colocou essa questão, Dimas, né? Você colocou essa situação aqui da necessidade de falar com alguém, mas de repente alguém que esteja disposto a ouvir e entender, né? Porque geralmente é o que a doutora Alissa falou, né? Ah, mas só isso é o seu problema? Ah, mas você está preocupado por isso? Ah, mas é isso que está te causando, né, ansiedade? Só isso? Às vezes a gente não tem essa situação de se colocar do lado do outro, né? E muitas vezes a gente escuta dos jovens, dos adolescentes, e até das pessoas, né, de adultos, de idosos também, ninguém me entende, né? Ninguém me entende. Então, o que a gente pode fazer para, de repente, também, você falou aí da doutora Alissa falar de alguns sinais, né? Para a gente também ir, poxa, vamos me aproximar um pouquinho mais desse jovem, aproximar um pouquinho mais, às vezes está dentro da nossa própria família, né? Netos, sobrinhos, né? Filhos de colegas nossos, até de profissão. Então, o que a gente pode fazer para, de repente, pensar em se aproximar um pouquinho, de ouvir com mais atenção e até, sei lá, não sei se vale a pena dar conselhos ou não, mas porque existe mesmo isso, a necessidade de falar com alguém e alguém que me entenda. E aí o acompanhamento profissional vai fazer toda a diferença. Evidentemente, eu sempre trago a questão na temática do suicídio, e que o Dimas também adotou, da construção de pontes. A gente não pode deixar para olhar as pessoas só quando elas estão mal, né? Quando elas estão em crise. Mas como que eu tenho cuidado dos meus filhos? Será que eu sento com eles em algum momento do dia? Será que mesmo os adolescentes que são mais arredios, né? Eles já vão para aquele momento, não me incomoda, deixa eu ficar no meu quarto, deixa eu ouvir minha música, mas que relações eu tenho tentado construir com eles? Essas pontes, elas precisam ser construídas desde a infância, né? Na adolescência, precisam ser mantidos quando a gente tem os nossos idosos em casa. Então, a gente precisa manter relações para não deixar chegar no momento da crise. Em momento de crise, um dos principais sinais que a gente vai ter é a mudança de comportamento. Algumas mudanças de comportamento são esperadas ao longo da nossa vida, então um idoso ficar um pouco menos ativo é esperado, um adolescente ficar um pouco mais recluso também é esperado, mas a atenção aos detalhes dessas pessoas é importante no comportamento. E nos adultos, um sinal que aparece muito é a organização financeira. Então, a pessoa começa a deixar tudo em ordem. Organização financeira a gente precisa, tá? Vamos pagar as contas direitinho. Mas num sentido de que a pessoa começa a deixar tudo em ordem porque quer que a família fique bem se ele não estiver por lá. Acho que é um sinal que a gente precisa estar atento. Falta de planos para futuro, outro sinal que a gente pode estar atento. Mas esses sinais não dizem nada sem relação. Então, quando a gente percebe que alguém está mudando de comportamento, o primeiro passo é perguntar para a pessoa o que está acontecendo. E se em algum momento ela falar, eu estou cansada, eu não quero mais estar por aqui, porque nem sempre as pessoas são tão diretas assim, com desejo de morte. A gente pode perguntar, mas você pensa em se matar? Não, jamais, né? Não passa pela minha cabeça. Isso já ajuda vocês a abrirem essa conversa. Se a pessoa falar, às vezes eu penso, esse é o momento que a gente não deve julgar e nem aconselhar. Exatamente. Pode falar. Só um detalhe, né? Mas aí, de repente, é importante falar assim direto com a pessoa? Né? Você já pensou nisso? E é recomendado. É importante e é recomendado, porque senão a gente fica naquela dúvida e fica no velado. Então a gente fica naquela de, ele me falou que não estava bem, mas eu não prestei atenção, eu nunca perguntei. Aliás, este é um exercício social que a gente precisa praticar cada vez mais, que é de ser sincero no que a gente precisa conseguir do outro. Se eu preciso de ajuda, se eu não estou me sentindo bem, que bom que eu possa encontrar alguém
e que eu possa dizer, olha, eu realmente penso, me ajuda. Né? O que tem impedido as pessoas de falarem sobre isso é ninguém perguntar e ser um grande tabu, e eu não me sentir à vontade de falar porque eu não tenho laços, porque eu não tenho pontes. Então, pode e deve perguntar, mas eu sempre digo isso, só faça isso se você estiver bem para ouvir a resposta. Porque se você não estiver interessado em ouvir a resposta, ver a pessoa triste, perguntar tá tudo bem, só para saber que tá tudo bem, se você não estiver disposto a ajudar, não faz sentido fazer a pergunta. Né? É verdade. Então, considere você mesmo nesta pergunta. Um diagnóstico que a gente viu muito com os jovens, Reginaldo, foi o que a Larissa comentou aqui, que a gente ouviu, enfim, vou dizer aí 90% dos casos, né? A vergonha de pedir ajuda. O jovem hoje, ele não pede ajuda, ele acha que pedir ajuda mostra fracasso, mostra fraqueza, tal. Aquela relação antiga que a gente tinha sempre como um mestre e o seu aprendiz, né, que vem lá da história do homem, tal, o professor e seu aluno, tal, onde o aluno vai passando pelas dificuldades, onde o pai consegue auxiliar o filho no seu caminho, né? Isso está se perdendo. E o aluno não está o aluno, enfim, o jovem, né? Ele não está tendo esse amparo emocional e até estratégico, diria, para passar pelas dificuldades, para enxergar com outros olhos a realidade e ver que é possível, sim, passar pelaquela dificuldade que ele está tendo, para aquela coisa que ele criou na cabeça dele, que para ele é muito grande, é muito doloroso, mas que ele pode contar com uma pessoa mais experiente, com alguém que pode mostrar um caminho diferente, um olhar diferente, né? E uma coisa que eu comento muito com a Larissa, isso está acontecendo também porque as redes sociais hoje, parece que todo mundo é saudável, é rico, é bem-sucedido, é tudo um mundo perfeito, né? E esse jovem vai olhar as redes sociais e falar, nossa, aquelas pessoas vão viajar e tem isso, tem aquilo, e claro, a pessoa também tem as suas dificuldades, mas postam só fotos dos momentos felizes, né? Ninguém é 100% feliz o tempo inteiro. E aquilo a pessoa vai absorvendo e ela se sente naquela cobrança de ser feliz, de ter aquilo, de que ter essas mesmas conquistas que o outro tem, mas cada um tem o seu caminho, cada um vai desenvolver o seu caminho, cada um vai desenvolver as suas necessidades, cada um vai trilhar o seu caminho, vai desenvolver com um tempo diferente. Então, todas essas questões sociais de ajuda, de se mostrar disponível, de mostrar que você pode sim conquistar, você pode sim superar, a gente precisa ter esse movimento no nosso meio, sabe? Para fazer com que essa pessoa seja amparada de alguma forma, possa passar por aquilo, porque vão vir outros lá na frente, mas vai se fortalecendo, né? Para que lá na frente ela possa também passar pelos caminhos. Hoje não, eles têm medo de pedir ajuda, se sentem fracassados, se sentem menores, e aí uma coisa vai levando a outra e não tem mais essa relação entre as pessoas, né? Essa questão do medo, ela realmente, até nos adultos, né? Tem medo de pedir ajuda, enfim, jovem, adolescente, adulto, idoso, tem medo às vezes de pedir ajuda, né? No caso do idoso, às vezes a questão é assim, eu não quero atrapalhar a vida de ninguém, né? Já estou começando a dar trabalho, né? Eu não queria dar trabalho para ninguém. Né? No caso dos jovens, realmente, né? Se sentiram um fracassado aí também, né? E até adultos. E nessa pandemia, com as famílias, então, de repente, tendo que conviver dentro de casa muitas vezes, e aí, né? Então, eu acho que... Vocês têm dados, alguma coisa desse momento de pandemia, sobre incidências ou não desses fatos? E existe alguns dados disso ou não? Existem pesquisas, eu só quero complementar uma fala que você trouxe que eu acho super importante, do pedir ajuda, e complementar do pedir ajuda profissional. A psicologia ficou no lugar do louco, né? Então as pessoas imaginam que ir ao psicólogo é porque eu já tô louco. E na verdade tabu, não é isso, né? A procura pelo psicólogo é a procura de quem quer resolver o problema, né? De quem tem coragem de enfrentar os seus próprios problemas. Então, a psicologia
e agora, ainda bem, com as redes sociais a gente consegue ter esse acesso, de mostrar que o nosso trabalho é um trabalho feito para todo mundo, e que a gente, vou tomar a palavra aqui em nome da categoria, nós gostamos de prevenir. Nós queremos que as pessoas nos procurem quando elas estão bem, quando elas querem crescer, quando elas querem se conhecer, para além das questões da crise. Então, muito do nosso trabalho é de promoção de saúde, então, antes do problema chegar. Se você tem qualquer questão, se você quer crescer profissionalmente, quer encontrar orientação de carreira, procure um profissional. É o caminho mais curto para você chegar no seu objetivo, né? E quanto aos dados da pandemia, a gente tem análises estatísticas que estão sendo feitas, a OMS já alertou sobre a possibilidade do aumento dos casos de suicídio na pandemia, porque a gente tem todos os fatores de risco se encontrando nesse momento. Então, a gente vai ter o aumento do desemprego, que pode ser um fator de risco, a gente vai ter a tensão das relações, como você mesmo trouxe, dentro de casa, a questão do isolamento social, então, o afastamento das relações, principalmente daquelas pessoas que moram sozinhas. A gente tem uma série de fatores de risco se encontrando nesse momento da quarentena, e a OMS vai dizer para a gente que pode... É um estudo, né, que diz para a gente que esperam um aumento de 9.570 suicídios neste ano, no mundo todo. E tem relatos das equipes de SAMU aqui de São Paulo, né, aumentando o número de atendimentos para tentativas de suicídio. Então, o uso de álcool e tudo mais são todos fatores que têm mostrado os riscos que a gente tem de aumento de suicídio nesse contexto do isolamento social. Então, é um momento da gente estar muito próximo, cuidando uns dos outros e entendendo que a psicologia também está atendendo online. A gente atende online muito antes da pandemia. Então, é possível que mesmo dentro de casa você consiga ajuda profissional. Eu sempre uso a frase, né, para todo mundo, que a psicologia é a profissão do século XXI. Né? E esse preconceito que a gente tinha lá atrás de quem vai para psicólogo é porque tá louco, é porque tá desequilibrado, ela tem que cair por terra. A gente tem que entender que ir para o psicólogo hoje, como a Larissa comentou, ter um momento de um profissional habilitado para te escutar, para te orientar, mesmo que você não esteja precisando naquele momento, você esteja bem, para cultivar esse estar bem também. Então, a psicologia hoje, eu acho que seria, a gente até comenta, né, se todo mundo tivesse a oportunidade de passar no psicólogo, né, sempre, regularmente ali, seria muito importante para ter um profissional qualificado, um profissional que estudou, que se preparou, né, como você mesmo disse, Reginaldo, às vezes a gente vai ouvir alguém, a gente pode estar despreparado, né, a gente vai ouvir, não vai de repente nem saber como tratar da situação, ou se assustar. Claro que vai ser importante ouvir também, se colocar à disposição, mas ter um profissional, alguém que está pronto para isso, é fundamental. E só um dado que foi divulgado aí pelo CVV, né, há pouco tempo, 32 pessoas cometem suicídio no Brasil por dia. Então é um número muito alarmante. E um dado de 2017 mostra que o suicídio para os homens é a terceira causa no Brasil de morte. E para as mulheres é a oitava causa no Brasil por morte. Então, quando a gente está tratando esse assunto, a gente não está falando de um assunto tão distante assim. Eu acho que as pessoas têm medo de falar do assunto. Mas quando você vai ver os números estão muito próximos aí de uma realidade que a gente não vê. Né? Tá aí, mas a gente não quer ver, não quer enxergar, mas está do nosso lado. É verdade mesmo. As pessoas têm medo. Né? Aqui no Espaço Solução, eu, para falar a verdade, né, há mais ou menos 5 anos atrás, eu procurei sim um psicólogo, né, e fiz com ele ali um alinhamento, né, fiz um coaching, né, um coaching aí profissional para a gente então entender como é que estava.
a situação da empresa naquele momento e a minha situação junto à empresa. Depois nós fizemos um plano, né, de estender também esse atendimento aí para alguns da equipe. Depois colocamos para toda a equipe, nós somos em 18 pessoas lá no escritório, então passamos para todos da equipe, né? E aí a gente continuou com esse acompanhamento, né? Então, quando a gente às vezes percebe que algum colaborador não está bem, está com um problema muito sério, a gente aciona o nosso parceiro, que é psicólogo, né? Também professor de psicologia, e aí então ele faz, né? Faz os atendimentos online com o colaborador, né? E vai ajustando. Então, isso realmente ajuda muito. O atendimento profissional, realmente, vocês estão de parabéns nessa fala que vocês fizeram aí, ajuda demais. E como eu disse, talvez seja um tabu, as pessoas realmente, vou procurar terapia, procurar psicólogo, eu não estou doido, né? Então, realmente as pessoas vão para esse lado. E é importante a gente orientar as pessoas a procurarem ajuda. E é isso, né? De repente, o que a pessoa vem falar para mim, eu vou dizer, puxa, eu não vou conseguir orientar, eu não vou conseguir ajudar essa pessoa, não. Então, eu já indico logo, procura, né, alguém especializado que vai te ajudar muito melhor do que eu, né, vai te direcionar, porque às vezes a gente se perde nisso, né? Hoje a gente ouve muito uma palavra, né, que eu tenho aí já passei aí da metade dos 100, né, praticamente, e no nosso tempo, a gente não se preocupava muito, né, com as brincadeiras, com os apelidos, né, enfim, e hoje isso virou uma espécie de bullying, né? Qual a influência dessa questão do bullying, principalmente aí para as crianças, né, adolescentes, jovens, qual a influência dessa situação de bullying nesse pensamento, nessa idealização? Na adolescência, né, na infância, a gente está formando a nossa imagem de quem a gente é. E essa imagem, ela vai passar pelas impressões e pelas sensações que os outros têm da gente. Então, o bullying, que é um ato de mostrar um poder, uma hierarquia através de uma violência muitas vezes verbal e até física, eventualmente legitimada com um tom de tô só zoando, tô só brincando, interfere muito na formação da identidade e da autoestima do jovem. Tem um estudo que foi feito no Reino Unido com jovens de 11 a 16 anos, 17% dos adolescentes que foram vítimas de bullying já consideraram tirar a própria vida para fugir dessa perseguição do bullying. E 78% deles afirmaram que a questão do bullying causa ansiedade, faz eles perderem noites de sono. Então, teoricamente, o que é legitimado como brincadeira e eu falo teoricamente porque a gente legitima muitas coisas através do tom, tô só zoando aqui no Brasil. A gente pode dizer que é um preconceito recreativo, como os novos termos que têm surgido, trazem marcas psicológicas para as pessoas que passam por ele. Então, a gente vai considerar que estes apelidos, que estas brincadeiras, que não tem nada de brincadeiras na maior parte das vezes, tem uma relação direta com a ideação suicida. Um dos projetos que a gente faz aqui na cidade, enfim, tem até duas experiências para falar rapidamente sobre isso, trata a ideia de que, porque a gente sempre tratou o que faz o bullying, né? Claro, esse que faz o bullying, ele tem que ser visto mesmo, mas a gente sempre puniu, né? E nunca a punição é o caminho melhor, ainda mais falando de jovens, que a gente está ali para educar. Então, um dos projetos que a gente tem na Secretaria de Educação, por exemplo, é o Filosofia em Ação. E ele trata justamente do contrário, ele trata da identidade que o jovem tem dele mesmo, né? De ele se enxergar mesmo com todo o potencial, de ele, né, criar uma personalidade, né? E que isso fortaleça até ele
que possa sofrer algo tenha essa força de entender quem ele é no mundo mesmo. Então, Filosofia em Ação, ele tem essa importância de tratar do outro, tratar do respeito ao próximo, mas também fortalecer o seu eu, fortalecer a sua pessoa, o seu caráter, a sua personalidade, porque aí você não fica fragilizado diante daquilo que o outro quer causar em você. E como arte educador, né, na questão do teatro, por exemplo, eu vejo quando as pessoas elas se identificam com a arte, ou isso até, a gente falou de todos irem para o psicólogo, né? Mas também se a pessoa se identifica com uma arte também, seja com a música, com o teatro, com a dança, enfim, com tantas manifestações que tem, isso também acaba criando uma identidade muito forte na pessoa e ela acaba encontrando também iguais para conviver na vida, sabe? E esses iguais se fortalecem também a sua personalidade, aquilo que você acredita. Então, eu acho que tudo isso para o jovem, ainda mais nessa época de desenvolvimento, de entender quem ele é, esse fato de, claro, a gente tem que humanizar as pessoas para não fazerem o bullying, mas também fortalecer aquele jovem que está construindo a sua personalidade, para que ele também, diante das dificuldades que aparecerem de alguma pessoa maldosa, de alguma situação na vida, ele também esteja tão da sua construção pessoal, né, seja pela filosofia, seja pela educação, seja pela arte, e ele possa reagir, se fortalecer mais e encarar isso de frente. Então isso é bem importante também nesse sentido que a gente faz aqui em Barueri. Bacana. A doutora Larissa falou aqui de informação, né, versus crise. E realmente, né, muitas vezes as pessoas procuram quando já estão em crise. Por quê? Porque não tem informações, né? Como é que a gente pode facilitar ou possibilitar mais informações para as pessoas? Não só nesse sentido do, do, do Setembro Amarelo, mas também em todos os outros, porque você falou também aqui que você fez parte do RH e se incomodava muito com as pessoas infelizes no trabalho. E por que, às vezes? Porque falta informação, falta conhecimento. Como é que a gente pode trabalhar isso? Eu cheguei à conclusão de que as pessoas são infelizes no trabalho porque elas não se conhecem o suficiente. E quando a gente não se conhece, a gente não consegue encontrar propósito naquilo que a gente faz. E o trabalho da recepcionista tem propósito, o trabalho da copeira tem propósito, o trabalho do CEO tem propósito. E se as pessoas conseguirem ver este propósito e se identificarem com ele, muda o jeito que elas encaram o trabalho. O acesso à informação hoje está nas nossas mãos, e aí a gente está colocando isso de um jeito bem restrito aqui para nós, um tanto mais abastados. A gente sabe que o Brasil é gigante, com N possibilidades, mas a gente tem uma ferramenta poderosa de encontrar informação, que é o celular. E aí a gente precisa saber o que a gente está procurando. Então, para que as pessoas obtenham informação sobre saúde mental, sobre saúde emocional, elas devem procurar pelos psicólogos. Então, procurem bons profissionais, todas as regiões têm, e também entender que o acesso à psicologia é para todo mundo, porque também ficou uma imagem de que, não, fazer terapia, conversar com psicólogo é uma fortuna. O caro e o barato depende da tua perspectiva, mas de qualquer forma a gente tem profissionais de psicologia na rede pública de saúde. Tem fila de espera, tem atendimento em grupo, mas tem, e é preciso que o SUS seja fortalecido para que as pessoas possam ter acesso. A gente tem psicólogos nas universidades, então toda universidade que tiver um curso de psicologia tem atrelada a ela uma clínica escola, onde o atendimento também é gratuito para a comunidade, ou a valor muito simbólico. E eu tenho a ousadia de dizer que se você procurar um psicólogo, você vai encontrar a ajuda que você precisa, num valor que é possível para você. Então, a gente tem psicólogos se organizando e atendendo em grupos, em comunidades. Então, se você pesquisar, tenho certeza que você vai achar o atendimento e a informação que você precisa através do profissional da psicologia, para cuidar da tua saúde emocional e mental. Ô, Dimas,
Você falou aí da sua experiência também aí na comunidade, né, católica, com a juventude, e algumas comunidades também colocam esse serviço de psicólogos, né? Tem alguns sacerdotes até também estão também fazendo psicologia para também poder entender, né? A gente tem alguns sacerdotes conhecidos aqui da nossa família que está fazendo psicologia, que estão fazendo psicologia. Aqui na nossa paróquia até tem um atendimento, né, de psicologia, assim, de forma, sabe, com um valor bem simbólico mesmo, né? Então, isso realmente, vamos dizer assim, colocar essas informações cada vez mais para um público maior ajuda bastante. O que você pode dizer disso, Di? Não, eu primeiro gostaria de reiterar o que a Larissa falou, porque os profissionais da psicologia, eles são, enfim, todos que eu conheci nesses últimos anos aí trabalhando próximos, né, os amigos e tal, eles são muito abertos mesmo, né? Eles gostam do que fazem, são muito abertos ao diálogo. Então, está para todo mundo mesmo. Não é só o que a Larissa está falando da boca para fora. Todos os psicólogos, por exemplo, que nós precisamos para o projeto, de forma voluntária, eles atenderam esses jovens. Então, se vocês precisarem um valor menor, um atendimento urgente, eu tenho certeza que os profissionais eles estão aí para ajudar e depois dar um acompanhamento. Eu sou uma pessoa que teve a necessidade de ajuda deles e a comunidade de psicólogos ali da região se mobilizou e veio fazer o trabalho com a gente. Eu tenho que agradecer a Larissa e os seus colegas de trabalho, mas eles foram muito especiais mesmo, muito generosos, essa é a palavra, na hora de atendimento. Então, isso é muito importante dizer. E com relação à comunidade católica, eu comentei com a Larissa, inclusive na terça-feira, quando a gente conversava num café, que parte dos bairros, né, onde tem inserida uma igreja, seja católica ou não, né, parte do trabalho psicológico, social que é feito com essas famílias, a igreja faz. Eu acho muito importante a presença da igreja e, igual você falou, muitos padres estão se formando, psicólogos. O padre Márcio Pereira aqui na Paróquia Santa Cruz, ele fez um curso de coaching, por exemplo, né, que também está ajudando ele até a orientar as pessoas. Então, esse trabalho das igrejas, que são trabalhos ali na sua comunidade, próximas pessoas que já estão juntas, ele é fundamental, porque a gente comentou ali atrás sobre o ouvir, sobre o respeitar, sobre o estar próximo, sobre a família, a presença da família. Então, todos esses pilares, independente da igreja que nós estejamos falando, eles estão implícitos numa religião, num segmento que a pessoa tem ali. Isso já ajuda por si só, né? O grande problema que eu vejo hoje, principalmente nos jovens, é que tem uma pluralidade tão grande de caminhos e possibilidades que ele não se engaja em nada. E aí vem a confusão, talvez aí venha mais ainda essa falta de informação, essa falta de proximidade. Mas as igrejas fazem um trabalho muito importante nas comunidades, e é legal ver esse movimento dos sacerdotes se estudando para atender melhor. E eu acho também, para terminar minha fala nesse sentido, que está chegando aí próximo a eleições municipais, né? E eu acho urgente que as pessoas que vão votar ou que têm candidatos próximos aí, que as políticas públicas para a psicologia sejam encaradas de uma forma mais séria, né? Que as escolas, de repente, tenham psicólogos ali presentes, que no SUS ou nos hospitais e pronto-socorros municipais tenham mais horários, mais presença do psicólogo lá, porque é uma necessidade. E como a Larissa comentou, e eu compactuo com isso, se você faz um trabalho de psicologia sério na sua comunidade, um trabalho de psicologia preventivo, isso economiza, porque a pessoa que iria precisar de um atendimento urgente lá na frente, um problema socioemocional que vai gerar outros problemas de saúde no futuro, ele não vai ter. Então, na verdade, é uma economia que você está tendo com um trabalho preventivo de um profissional que está ali próximo a você. Então, eu acho que até nesse momento de políticas públicas é legal de pensar nisso e começar a encarar isso como uma necessidade até, de certa forma, urgente dentro da nossa sociedade. Bacana. O Dimas Campos, já aproveita, fala um pouquinho para a gente aí sobre o projeto aí, Google Fora do Queixo. A gente está curioso com isso. Fala um pouco para a gente aí desse projeto. Como é que ele é? Então, em 2018, a Secretaria de Educação aqui em Barueri, ela
ela se aproximou do Google Internacional, né, do Google Brasil, e nós, como pioneiros aqui no Brasil, resolvemos trazer para a nossa rede o trabalho do Google for Education. Então, como é que funciona, né? Primeiramente, a gente teve que trabalhar a infraestrutura das escolas. Então, todas as escolas necessitavam de uma internet rápida, né? De uma banda larga boa para a gente colocar a tecnologia lá nas escolas, e aí sim poder trazer o Google, trazer aquilo que o Google tem a oferecer. Então, de 2018 para 2019, foi feita obras em todas as 55 escolas de ensino fundamental da cidade, fora as de ensino infantil e maternais. Todas receberam uma internet rápida, a maioria com fibra, né, com fibra ótica, e foi colocado roteadores na escola inteira. Então, hoje tem sinal de internet não só para os Chromebooks que acessam, como também para a comunidade que está ali próxima à escola. E aí foi levado às escolas Chromebooks, né? Chromebooks, para quem não conhece, são notebooks que tem um sistema Google, né? Para a escola. Então, cada escola recebeu cerca de 100, 120, 140 Chromebooks, que ficam em carrinhos, e esses carrinhos eles percorrem as salas de aula, e o professor pode tirar esses Chromebooks e fazer a aula ali com os alunos em sala de aula. E tendo essa infraestrutura pronta nas escolas, o Google então vem com um sistema de ferramentas, né, que é feito para educação. Então, por exemplo, quem não conhece, existe o YouTube for Education, que são vídeos do YouTube que o Google já seleciona destinados somente aos estudos mesmo, né, de todas as disciplinas. Hoje a gente usa aqui a nossa ferramenta principal, é o Google Sala de Aula, uma ferramenta do Google, onde ali o professor coloca as matérias, faz a chamada dos alunos, então ele pode fazer um formulário para não responder, um vídeo que ele pega no YouTube, ele pode fazer igual a gente está fazendo aqui agora, ele pode usar o Google Meet para dar sua aula, tem o Jamboard, que é uma ferramenta que é uma lousa virtual. Então, todas essas ferramentas, né, o Google Earth, que mostra o mundo, né, o Google Expedition, que você pode visitar museus no mundo inteiro ali com um clique, enfim. Todas essas ferramentas que o Google tem, que nós conhecemos no dia a dia, né, elas são utilizadas para a educação, né, para levar esse conhecimento a esse universo para os alunos. Então, em 2019, o projeto se desenvolveu, cada aluno recebeu um e-mail, Gmail do Google de Barueri, para acessar a sua conta. Então, cada aluno tem a sua conta, tem o seu Google Drive, onde ele guarda seus arquivos, e o professor ali, ele reservava os Chromebooks para os alunos, e o muito legal que foi uma mudança não só para os alunos já são da tecnologia, né? A maior mudança foi para o professor, porque o professor já tinha um modo de trabalhar, e com aquele Chromebook, com a internet do lado, com todas essas ferramentas, ele reaprendeu a trabalhar e criar novas possibilidades de ensino, né? Então, o Google Brasil vem até a Secretaria de Educação, dá formação para os nossos professores, os professores começam a pegar essas ferramentas e entender como utilizá-las ali na metodologia, na didática da aula, e começa a fazer com que as aulas sejam mais interativas, mais interessantes. Foi colocado também lousas digitais nas escolas, né, para o professor também poder utilizar a lousa lá com vídeos, com áudios, usar o audiovisual diretamente na lousa, e tudo isso estava acontecendo em 2019, esse movimento, essa mudança, e impactou muito o ensino em Barueri. Os alunos começaram a se identificar melhor com as aulas, a evasão diminuiu, e os professores começaram a aprender essas ferramentas. E agora, em 2020, só para completar, veio a Covid. Nós, em Barueri, não paramos a aula em nenhum momento, só paramos no mês de julho, como seria um recesso normal, porque os alunos já tinham seus e-mails, já tinham seus acessos, os professores já meio que sabiam trabalhar com o Google Sala de Aula ali para postar suas atividades. Nós aqui do departamento de TI ficamos aqui home office, mas ajudando esses professores nos seus dias a dia, né, trabalhando. E então gerou uma cadeia ali de produtividade muito grande. E se por um lado o Covid trouxe muita insegurança, muita dificuldade, o fato de home office ser uma novidade para muita gente, não ter sido fácil no seu início, por outro fez com que o professor se desenvolvesse muito rápido. Então talvez aquele desenvolvimento das plataformas, das ferramentas do Google fosse algo que porque a formação é continuada, né? Então ele ia fazendo formação ano a ano e ia pegando experiência. Essa experiência ela cresceu muito rápido, então a gente entende que após passarmos desse novo normal que todo mundo está falando, né? Quando nós voltarmos mesmo, se Deus quiser, ir para as aulas presenciais,
né, no ano que vem, que a gente vai perceber que esses professores não estão muito mais preparados para essas tecnologias, vai ter a tecnologia disponível, então acho que as aulas vão acabar mudando, a gente vai ter aulas completamente diferentes, usando novas ferramentas, e num clique ali, essa mesma informação que a Larissa comentou aqui para os psicólogos, a gente consegue num clique. Hoje na educação, essa integração com o projeto Google for Education, com todas as ferramentas que o Google tem, e assim, eu falei de algumas ferramentas, mas o Google tem umas centenas de ferramentas ali no dia a dia que nos ajudam ali para trazer a atenção do aluno, criar uma interação, trazer mais próximo do aluno o ensino. Então esse é o projeto. Eu falei de forma bem genérica aqui, mas ele começou a engatinhar, cresceu, e hoje a gente tem um departamento que a gente auxilia, né? Hoje a gente está de home office aqui em Barueri ainda também, atendendo os professores e os alunos nos acessos que eles têm, tanto pelo celular quanto pelos computadores. E aqueles alunos que não têm acesso à internet, agora no final do primeiro semestre, aqueles Chromebooks que ficavam na escola foram emprestados para esses alunos que não tinham acesso, e junto foi um modem de internet para que todos os alunos tivessem a mesma oportunidade de ensino. Então a gente acredita que nesse segundo semestre agora a gente tem a participação maior dos alunos nesse ensino à distância. Maravilha, projeto sensacional. Oxalá isso seja estendido, né, para o Brasil, vamos pensar, para a região metropolitana de São Paulo, para São Paulo, sei lá, né, se oxalá isso possa ser estendido, sim, que a transformação digital realmente veio agora, ela já estava num processo, e a gente sabia que quem não entrasse nessa transformação digital ia ficando para trás, e agora ela foi acelerada extremamente, né? Acelerada de uma forma estupenda. Acho que isso a gente não vai voltar atrás. Eu acho que esse ganho que nós tivemos agora na Covid, para entender o home office, para entender esse trabalho à distância, vai ser para sempre. Vai ajudar muito. É verdade. Na Espaço Solução, a gente estava com um projeto, né, de começar a pensar em home office para algumas pessoas, né? E também estávamos com um projeto de colocar nosso servidor em nuvem. Mas esse projeto seria, né, para, sei lá, mais para o final do ano ou começar no ano que vem. Bom, nós já aceleramos, já estamos com a nossa tecnologia em nuvem, já fizemos tudo agora no mês passado, estamos ainda agora se adaptando, né? Enfim, a pandemia, né, o Covid veio para, peraí, o que você estava pensando em fazer no longo prazo, você tem que fazer agora, então você vai ficar fora do mercado, fora de tudo, né? Então, Larissa, agora você falou para a gente naquela situação lá dos cães terapeutas, como é que funciona isso? Como é que é essa ideia aí dos cães terapeutas? Bom, antes de falar dos cães terapeutas, eu só quero complementar uma coisa que a gente estava falando antes e que eu acho que vale esclarecer. Coaching e psicólogo são trabalhos diferentes. Você vai ter coaches que têm formação em psicologia, e assim como os padres, mas são trabalhos diferentes. A gente pode ter várias formações, desde que a gente saiba quando a gente vai usar cada uma delas. É importante que as pessoas entendam essa diferença, até para que elas possam pesquisar. Então, sempre que você for pesquisar por um psicólogo, ele vai ter um número que a gente chama de CRP, que é um registro de conselho regional da categoria. Então, se você quiser se consultar com um psicólogo, é importante que você saiba que ele tem este registro, né? Porque são trabalhos e têm propósitos diferentes, né? E cada um fazendo o melhor que dentro das suas áreas. A força está sempre na comunidade, mas cada um, né, os padres, os pastores, os psicólogos, os coachings, cada um fazendo a sua parte ali para que aquela comunidade possa crescer e ficar saudável. Dito Bacana. Isso, eu vou falar dos cachorros. Essa informação que você passou é muito importante mesmo, né? Porque realmente existe uma confusão, né? Coaching, do psicólogo, o que um faz, o que não faz. Então, muito importante essa informação aí. Quando eu fui procurar, eu falei, peraí, tem coaching, tem mentores, tem isso e aquilo, né? Então, mas peraí, vamos ver um que tenha também a formação em psicologia, que eu sempre acreditei na psicologia, né? Que eu acho que, de repente, poderá dar um direcionamento melhor, né? Então, por isso, o nosso coaching hoje, ele tem a formação psicóloga. Mas bacana essa informação, né, que você passou.
É bastante comum vários coachings terem formação em psicólogo, mas também não é obrigatório. Então, você vai ter coaches, por exemplo, de finanças, que tem outras formações, e aí é importante que a gente tenha essa informação para poder pesquisar. O trabalho com os cães, ele parte de um princípio que a interação homem-animal traz benefícios para a nossa saúde, isso cientificamente comprovado já. Então, todo mundo que tem um bichinho em casa sabe como é chegar em casa e interagir com o seu bichinho, não necessariamente cão, pode ser um gatinho, pode ser uma tartaruga, um peixinho, muda o teu humor, muda a tua rotina. Então, a partir deste princípio, a ciência começou a trazer para a gente possibilidades de trabalhar e obter esses benefícios da interação com os cães, que é o que eu faço hoje. Então, os meus cães também atendem no consultório aqui comigo, e isso já muda completamente o processo terapêutico, por exemplo, porque uma coisa é, se você já não está bem, você vai até um consultório de um psicólogo, e aí você chega lá todo angustiado e fica na recepção esperando. Imagina como seria, então, chegar neste consultório e ser recebido pelo cão pelo cão do psicólogo. Então, isso já muda todo o clima, já muda o humor, muda o ambiente, o que facilita para que você possa se abrir, para que você possa falar, trazer as suas questões, além de que uma interação de 15 a 20 minutos com um cão, para as pessoas que gostam, reduz cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, e também aumenta a liberação de endorfina, dopamina e outros neurotransmissores do bem, o que já adiciona uma série de benefícios para o processo terapêutico. Inclusive, é interessante falar aqui que existem muitas empresas, inclusive no Brasil, que se adaptaram à possibilidade do Dogs in the Office, que é um cão trabalhando dentro da empresa, junto da equipe, para colher esses benefícios, ou até com a minha equipe a gente faz trabalhos em empresas mesmo de desenvolvimento humano com os cães. Então, o RH eventualmente tem uma proposta ali de desenvolver uma competência de comunicação, a gente faz um atendimento, a gente faz um projeto específico para aquela empresa, para desenvolver essas habilidades através da interação com os cães. Acho que consegui resumir. Ana, sensacional. A gente tem assunto aqui para ficar mais 1 hora falando, né? Mas a gente já está chegando já no nosso limite. Né? Então, eu quero agradecer muito a disponibilidade de tempo que o Dimas Campos e a Larissa Cavalcante trouxe para a gente, a doutora Larissa Cavalcante, né, disponibilizaram esse tempo para a gente, para passar essas informações fundamentais, né, com relação à questão do Setembro Amarelo, da prevenção aí do suicídio, também essas dicas aí de psicologia, da transformação digital na educação, enfim, foi uma conversa espetacular e de repente a gente pode mais para frente, né, continuar essa conversa, né, porque realmente haveria mais assunto para a gente falar aqui, mas o nosso tempo aí já está esgotando aí a nossa 1 hora. Eu falei 45 minutos, já estamos chegando aí na 1 hora. Então, eu gostaria de agradecer muito ao Dimas Campos e à doutora Larissa Cavalcante e gostaria que vocês fizessem, então, aí as suas recomendações, aí, que não seria recomendação, né? Os seus recados aí, finais aí de inspiração, né, para todos os nossos internautas aí que estão nos assistindo. Bom, eu vou começar, então, Dimas, pode? Pode sim, vai lá. Na verdade, eu queria começar agradecendo novamente pelo convite. Dá para perceber que é uma empresa diferenciada, tentando trazer momentos com assuntos diferentes para a equipe, muito importante nessa quarentena. Queria deixar o telefone do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, é um telefone nacional, gratuito, para atender em momentos de crise, sobre a questão do suicídio. O telefone é 188. Em momento de crise, vocês podem procurar psicólogos, psiquiatras de todas as regiões do país, contar com a saúde pública. Então, na saúde pública, a gente tem o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial.
todas as regiões do nosso país têm, então você pode procurar na internet e eles também conseguem te acolher numa situação de crise. Queria agradecer de novo e deixar os meus contatos, então se vocês jogarem na internet aí Larissa Cavalcante, psicóloga, ver o cabelão, vocês vão me achar. Tem o Instagram, tem o Facebook, tem o site larissacavalcantepsicóloga.com e precisando é só chamar. Muito obrigada. Gostaria de agradecer ao Reginaldo pelo convite, pela parceria, agradecer ao Alex Cauz, lá do Oeste Barueri, que fez essa ponte entre nós, né? Essas amizades, essas pontes é que vão fazendo com que a gente se conheça, né? Então, agradecer ao Reginaldo, ao Márcio pelo convite, né? Por essa parceria. Quem sabe a gente possa, aí mais para frente, quando as coisas começarem a voltar, a gente possa fazer novas parcerias, novos projetos juntos. Agradecer a Larissa, que nessa semana a gente fez uma entrevista na TV Barueri.live, estamos aqui juntos hoje, um trabalho fantástico, uma pessoa fantástica também, trazendo muito conhecimento. Obrigado, Larissa, mais uma vez, por essa parceria também, obrigado por estar junto conosco aqui hoje, por ter aceitado o convite do Márcio, meu convite. E eu ia falar do CVV também, Larissa falou, do telefone 188, então, que fiquem esses caminhos para nós, é uma crise, um momento de crise que a pessoa precisa falar com alguém urgente, 188 é um telefone 24 horas, mas como a Larissa disse, procurem um profissional, procurem alguém que realmente esteja habilitado para esse atendimento, e o psicólogo hoje é fundamental, né? A gente falou de coaching, de padres, mas são pilares diferentes. O pilar que a gente precisa para a vida socioemocional da gente, para nosso bate-papo, para esse momento de ouvir, de crescimento, é no psicólogo, e tanto para as empresas, como a Espaço Solução está colocando aqui, para outros empreendedores que possam estar assistindo e não viam com esses olhos, vejam com esses olhos, trazer um profissional de psicologia para próximo, né? A gente falou de tecnologia aqui, a gente está implementando as empresas com muita tecnologia, trazendo novas soluções de tecnologia para as empresas, facilitando, né, fazendo com que o home office aconteça, com os arquivos em nuvem, para que cada um se desloque menos. Então, assim, estamos buscando tantas soluções para a vida empresarial, para a vida profissional nossa, por que não levar para as empresas também umas soluções socioemocionais, né? E o psicólogo, aí a Larissa ainda tem a solução com os cães também, enfim, vamos trazer os profissionais da psicologia para dentro da nossa vida, para dentro do nosso espaço público, como eu comentei, com as escolas, aumentando os serviços disponíveis no espaço público e também para nossas empresas. Eu acho que para os empreendedores aí, essa é uma visão que vai não só tratar os seus funcionários com mais humanidade, como até melhorar o desempenho desses funcionários, que no fim das contas é o que o empresário está buscando também. Então, eu acho que é um movimento muito interessante. E até para dizer uma visão aí nostálgica, né, de mim, assim, aqui atrás eu tenho jogos de tabuleiro, que são coisas que a gente se perde, né? Eu sou fã de jogos de tabuleiro. E é algo aí que a gente falou de terapia de cães, essas coisas, o jogo de tabuleiro é meu momento de terapia, de sentar na mesa, se relacionar com pessoas, interagir ali por horas e estar junto. Então, buscar de volta esse momento de humanidade, criar as pontes com as pessoas, estar mais próximo, criar esses momentos de interação que eu acho que está faltando. A gente está ficando tão ligado nas tecnologias, tão ligado em nós mesmos, o tempo cada vez passa mais rápido, mas a gente precisa voltar para o próximo, voltar para o nosso lado, ter esse olhar de sensibilidade que pode salvar vidas no fim das contas. Então, esse é o meu recado aí para essa manhã de conversa. Obrigado, Larissa. Obrigado, Reginaldo. Obrigado. Eu que agradeço a você, Dimas Campos, a você, doutora Larissa Cavalcante. Muito obrigado por dedicarem o tempo precioso de vocês para essa nossa conversa que foi sensacional. Muito obrigado aí aos nossos internautas que também estão nos assistindo, parceiros, colaboradores, clientes, comunidade em geral que está nos assistindo. Aproveitem, né, bastante essas informações que estão aqui. Os dados estarão aí, né, os telefones, né, que a doutora colocou e o Dimas também estarão aí. Não esqueçam de entrar também no nosso canal de YouTube, fazer lá a sua inscrição e assistir todos os outros programas. Esse já é o nosso 13º programa. Então não esqueçam de ir lá e também, quem não assistiu, assistir os outros programas. Muito obrigado
Dimas Campos, doutora Larissa Cavalcante. Paz, sucesso para vocês, paz e saúde e prosperidade. Obrigada, tchau. E continuem ajudando as pessoas.